caso de ebola na América. Já já eu vou dar detalhes aqui no Jornal da CUB. Chegando com as informações, repórter Jonas Melo. Diga aí, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. Bom dia aos nossos ouvintes que sintonizam o Jornal da CUB na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro de 2014. Manhã nublada, indecisa aqui nos ares do Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Pista interditada praticamente, todas as principais avenidas de Fortaleza estão com a movimentação intensa de carros, meu caro Renato. E a Assembleia Legislativa irá suspender suas atividades amanhã, quinta-feira e sexta, dia 3 de outubro, a pedido do Tribunal Regional Eleitoral, TRE. A paralisação na sede do Legislativo tem o objetivo de preparar a casa para a recepção dos eleitores que irão votar no Parlamento no próximo domingo, dia 5 de outubro. Significa dizer que aqueles serviços não ficam abertos para o público, né? Os Correios, etc. Só pode entrar se identificando aí. É verdade. E o TRE informou que necessita fazer a instalação das sessões eleitorais das urnas eletrônicas a partir da próxima quinta-feira, portanto, amanhã elas serão instaladas aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E por medidas de segurança, o tribunal pediu que seja vedado o acesso às dependências dos locais de votação durante essa preparação. Somente pessoas credenciadas terão acesso ao Palácio Deputado Adalto Bezerra, o prédio principal da Assembleia Legislativa, e os dois anexos legislativos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, irão funcionar na Assembleia 7 sessões eleitorais que irão atender 2.907 eleitores. O local terá ainda, Renato, uma mesa receptora com uma urna para atender 233 eleitores cadastrados para votar em trânsito. E a Comissão de Seguridade Social e Saúde aprovou 4 projetos. Projeto de Lei 0266 de 2013, de autoria da deputada Miriam Sobreira, institui a caminhada de conscientização sobre o movimento Outubro Rosa no estado do Ceará. Já o projeto de Lei 25 de 2014, de autoria da deputada Inês Arruda, do PMDB, dispõe sobre a divulgação do movimento Outubro Rosa e conscientização sobre o câncer de mama. E essa informação é importante, porque o câncer de mama, Renato, é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. A estimativa para este ano é de 57 mil novos casos só no Brasil. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Priscila Mazenotti. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. A estimativa para este ano é de 57 mil novos casos só no Brasil. E apesar de atingir os homens também, as mulheres acima de 35 anos são o principal alvo. Para chamar a atenção sobre o tema, começa nesta quarta-feira a 6ª edição do Outubro Rosa, em que diversos monumentos nas principais capitais do país ficam iluminados na cor rosa. A presidente da Fundação Recomeçar, que ajuda mulheres que tiveram a mama retirada por causa do câncer, Joana dos Anjos, lembra que o câncer de mama é tratável, mas para isso é preciso ser diagnosticado cedo. Por isso, o autoexame é fundamental. Nós preconizamos o autocuidado, que é a pessoa conhecer o seu corpo, principalmente a mulher, conhecer os seus seios e conhecer o seu corpo em geral, porque caso haja alguma alteração, é fundamental que essa pessoa, essa mulher, procure um médico o quanto antes e se houver alguma alteração na mama, que ela não tenha medo. O câncer de mama é tratável, é curável. O Instituto Nacional do Câncer informa que alterações na pele da mama ou secreção saindo do mamilo podem ser sinais de alerta. É preciso também ficar atento a caroços no seio ou na axila que podem doer ou não. Fazer o autoexame é simples. Examine o seu seio na frente de um espelho, primeiro com as mãos levantadas e depois com as mãos na cintura. Em seguida, esprema com cuidado o mamilo e observe se sai algum líquido. A qualquer sinal de alteração, procure um médico. De Brasília, a Priscila Mazenotti. E a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa deverá usar a cor rosa do prédio do Parlamento para chamar atenção sobre o câncer de mama nesse ano de 2014. O projeto de lei número 229/2014, de autoria do vereador Alípio Rodrigues, do PTN, estabelece critérios para o atendimento de urgência e emergência nos postos de saúde do município de Fortaleza. Os atendimentos, conforme o projeto, serão feitos conforme a gravidade do paciente, sem a marcação de consulta. Ao procurar a unidade de saúde para atendimento, o usuário do sistema passará por uma avaliação de um profissional de saúde. Mas não é isso que está acontecendo.
Na realidade, nas UPAs e postos de saúde, o descaso é total aqui na capital Fortaleza. Com a palavra, a secretária de saúde do município de Fortaleza, Socorro Martins. A 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Renato, como você falou agora há pouco, concedeu ontem, terça-feira, o benefício de prisão domiciliar ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, após ele ter cumprido um texto, ou melhor, um acordo de delação premiada, no qual revelou nomes de autoridades que participaram de um esquema de desvio de recursos da estatal Petrobras. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, alvo da maior operação do Brasil, conhecido como Operação Lava Jato, ganhou o benefício da prisão domiciliar por ordem judicial, mas terá que devolver 25 milhões e 800 mil dólares que mantém na Suíça e nas Ilhas Caimã. Vai pagar uma multa de 5 milhões de reais e devolver a Range Rover, avaliada em 300 mil reais, que ele ganhou de presente do doleiro Alberto Youssef. Segundo o acordo de delação premiada com o Ministério Público, ele deverá fazer isso ainda esta semana. Ele será escoltado por agentes da Polícia Federal e deverá permanecer em sua residência em Ipanema, aí, Renato, no Rio de Janeiro, por um ano, sob rigorosa vigilância. Quem que vai pagar o salário dos policiais para vigiá-lo? Logicamente que a população vai usar a tornozeleira eletrônica e curtir com a cara dos brasileiros. A prisão domiciliar do Executivo faz parte do acordo da delação com 26 cláusulas que foi homologado pelo ministro Odysseus Vasquez, do Supremo Tribunal Federal. Mas ele vai ficar só até o julgamento. Depois do julgamento, ele sendo condenado, e aí como ele vai ter redução de pena, dependendo da pena, ele volta para a prisão. O problema é que as leis brasileiras criam enormes facilidades para os presos. A delação premiada eu acho até uma coisa interessante, porque não for a delação premiada, você não consegue descobrir esse tipo de crime aí não, de corrupção e etc. Agora, o problema não é só a delação premiada não, o problema é que a lei brasileira, ela cria facilidades para qualquer tipo de bandido. Você vê aí os corruptos do mensalão, estão tudo solto já. É essa a questão. Renato, ontem eu descobri que o pessoal que trabalha no mercado São Sebastião tem uma audiência fechada com o Jornal da Clube. Todos ligados nesse exato momento do Jornal da Clube fizeram uma reclamação muito grave ontem. Os permissionários do mercado São Sebastião estão reclamando da ausência da administração. Segundo eles, muito lixo nos corredores, pequenos furtos, os banheiros quebrados e com um cheiro terrível. A segunda entrada do primeiro piso está interditada. Numa eleição que contou com a presença de 114 associados, a chapa 1, encabeçada pelo atual presidente, o senhor João Batista Bernardes, que é mais conhecido como João Cacimbão, está mais perdido do que segue em tiroteio. A gestão dele é um desastre, segundo os associados. O Sindicato do Comércio Varejista de Frutas e Verduras de Fortaleza comunica que a diretoria e o Conselho Fiscal ficará na entidade até o dia 20 de março de 2018. Daqui para lá, haja dificuldade. Aliás, Jonas, se eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o grande Gessé, o Gessé Garçom, lá do Oasis. O Oasis, aquela famosa boate que tinha ali na Santos Dumont, agora funciona lá no Fiesta Buffet, que fica na rua de trás do Hospital São Mateus. E as terças-feiras famosas do Oasis com os brasas continuam lá, com o público realmente maravilhoso. E o Gessé é um dos garçons de lá, ouvinte cativo aqui do Jornal da Clube. Então, se você estava com saudade, ou está com saudade do Oasis, das terças do Oasis, as terças continuam, só que no Fiesta, que fica atrás ali do Hospital São Mateus, com a mesma banda, os brasas, e as músicas maravilhosas, e o grande Gessé atendendo todo mundo lá. É verdade. E o seu João Cacimbão, que é o presidente aí da Associação do Mercado, se ele quiser usar os microfones da Clube, estão à disposição para ele rebater essas acusações. Qual é o nome dele? O Cacimbão? É João Cacimbão. Diz que o negócio não está muito bom para ele não, né? Está pegando muita corda, né? Mas dizer a você que a vigilância sanitária da Prefeitura de Fortaleza deve visitar o mercado São Sebastião nesse final de semana para ela ver realmente o que está acontecendo e atuar aqueles que descumprem a lei, e também chamar para conversar com o seu João Batista Bernardes, que é o João Cacimbão, que está aí sendo falado aí por todos os permissionários do mercado São Sebastião. Portanto, essa é a informação, Renato. E a Globo já prepara uma mudança na programação para os estados que encerraram as suas eleições, que vão encerrar as eleições no primeiro turno, Renato. Os estados que não tiverem segundo turno terão um bloco extra do Jornal Nacional entre o horário eleitoral gratuito e a novela Império, né? Portanto, essa é a informação.
E ontem nós fomos dormir 1h30 da manhã, Renato, para acompanhar o debate. Foi, né? E consegui colher aqui alguma informação para o Jornal da Clube. Para você ter ideia, ontem foi muito acirrado essa fase final do debate da Verdes Mares com os candidatos ao governo do estado do Ceará. Eliane Novaes, ela fez a primeira pergunta, conforme ordem estabelecida por um sorteio, e questionou Camilo Santana sobre a troca de acusações entre ele e Eunice Oliveira com suposto envolvimento no chamado escândalo dos banheiros. Segundo o Ministério Público, candidatos desviaram a verba destinada à construção de kits sanitários para financiar campanhas. E o Camilo se defendeu, negando qualquer envolvimento no caso. Ao fazer a pergunta, o petista questionou Eunice Oliveira sobre as acusações feitas pelo PMDBista. Eunice afirmou que não é o autor das acusações, e sim o Ministério Público. Já o candidato Ailton Lopes, que saiu muito bem, ele criticou as propostas de Eunice Oliveira para a prevenção de crimes relativos ao tráfico de drogas. Na periferia, a polícia chega atrasada em relação à política social, só chega quando a política de segurança e já agredindo as pessoas. Nós vamos fortalecer as políticas sociais, foi o que disse o Ailton Lopes. E a Eliane Novaes, ela criticou o sistema de transporte público e o início da fase comercial do metrô de Fortaleza, que começa realmente hoje, aí com o valor de R$ 2,20 a passagem, que deve ocorrer, portanto, nesta quinta-feira até às 7 da noite. Ela criticou isso aí e disse que essa fase comercial, que me perdoa, governador, mas isso foi deselegante, foi o que afirmou a candidata Eliane Novaes. E os 4 candidatos a governador do Ceará, que participaram, como todos sabem, ontem, do debate eleitoral realizado pela TV Mares, Eunice de Oliveira, Camilo Santana, Eliane Novaes e o Ailton Lopes, eles debateram propostas, discutiram ideias e trocaram acusações no debate mediado por Luiz Esteves, da TV Verdes Mares. Vamos ouvir os trechos e as considerações finais de cada candidato aqui no Jornal da Clube. Cada um teve um tempo de 1 minuto para fazer a sua apresentação e pedir o voto. Vamos ouvir primeiro o candidato Eunice Oliveira. Bom, quero mais uma vez agradecer aos candidatos, ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, que nos dá essa oportunidade nessa noite. Dizer a você, telespectador, que eu já fui 3 vezes deputado federal, já fui, sou hoje senador da República e quero colocar toda essa experiência, toda essa energia à disposição do povo cearense para dar um plantão de trabalho para a gente reverter essas prioridades que foram feitas diferente daquilo que nós pensamos. Quero aproveitar mais uma vez para dizer às mulheres que os programas sociais elas terão uma participação importante no meu governo. E quero dizer também mais ao telespectador que nós estamos aqui para sermos julgados pela população. E quero humildemente pedir a cada cearense que analise os candidatos e no dia 5 vote Tasso Gereissati 456 e Eunice Oliveira 15. E agora o candidato Camilo Santana, que foi o segundo pela ordem, para usar 1 minuto do tempo regulamentar do debate e falar das suas propostas e pedir o voto ao eleitor cearense. Vamos ouvir Camilo Santana, 1 minuto. Primeiro quero agradecer, parabenizar o Sistema Verdes Mares, saudar aqui os candidatos, me dirigir a você, cearense, que me recebeu dos quase 150 municípios que tive a oportunidade de visitar durante essa campanha, apresentando minhas propostas, conversando, ouvindo a você, cearense, com muita energia, com muita esperança. Quero aqui dizer que eu sou candidato nessa eleição para garantir tudo de bom que está funcionando, para que não haja descontinuidade, mas também para corrigir o que não está bom e para apresentar e implantar novos projetos e novas propostas ao qual eu tenho apresentado ao longo dessa campanha. Estamos na reta final, sou apoiado pelo governador Cid, pela presidenta Dilma e pelo ex-presidente Lula. Mas o apoio mais importante é o seu. Portanto, eu peço o seu voto no dia 5 de outubro para que eu possa ter uma oportunidade de governar o cearense pelos próximos 4 anos e garantir que o Ceará continue avançando. Com fé em Deus, que Deus ilumine o cearense para que possa discernir entre o mal e o bem e entre a verdade e a mentira. Portanto, aí é o candidato Camilo Santana. E a deputada Eliane Novaes, candidata a governo do Estado, também fala aqui no Jornal da Clube, no tempo de 1 minuto, sobre as suas propostas e pede voto ao eleitor cearense. Agradecer ao Sistema Verdes Mares, aos candidatos, dizer ao Camilo que eu não estou a serviço de nenhuma candidatura. Eu me orgulho de fazer oposição à sua candidatura e à candidatura do senador Eunício.
Eu não tenho cacique político como o senhor. Portanto, quero governar o Ceará de coração aberto, do jeito que fiz meu mandato, meu parlamento, aí na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, servindo ao povo do Ceará, não o poder pelo poder. Portanto, trocar meia dúzia, 6 por meia dúzia, não vale a pena. Venha conosco, eu estou com muita disposição, andei esse Ceará, né, fiz as reuniões necessárias e, portanto, houve um abraço à minha candidatura, porque é o abraço da candidatura da confiança, da candidatura limpa. E, portanto, quero dizer a vocês, junto com Marina Silva, Eliane Novaes aqui no Ceará, com muita coragem para mudar o Brasil e o Ceará. Portanto, queremos o seu voto consciente, o seu voto limpo, voto 40. Portanto, Eliane Novaes, 1 minuto. E por último, por ordem de sorteio, Renato, o candidato Ailton Lopes do PSOL, ele usou 1 minuto para as suas considerações finais para pedir voto aos eleitores cearenses. Vamos ouvir o candidato Ailton Lopes. Primeiro, agradecer a todos e todas que têm acompanhado essa campanha. A gente tem buscado recuperar um outro sentido da política. Eu tenho dito que a gente tem feito uma campanha baseada na caminhada das lutas, na simplicidade dos gestos, na força dos nossos ideais e na diversidade do amor. No momento onde a sociedade pede mais polícia, mais criminalização, vive sob o risco do medo, do ódio, da violência, da intolerância, a gente pede mais amor, por favor. Mais amor para respeitar as diversas posições e para entender que nós precisamos construir uma sociedade libertária de homens e mulheres livres. E nesse sentido é importante a gente resgatar e recuperar o conceito da política como um ato coletivo, cotidiano, de transformação social, de luta por direitos. Foi assim que as mulheres conquistaram seus votos. Foi o direito ao voto, foi lutando nas ruas. Foi assim que nós derrubamos uma ditadura civil-militar, foi lutando nas ruas também. E por isso a gente pede que no dia 5 de outubro dê um voto de protesto. Vote 50 para governador e 50 para deputado estadual e deputado federal. Tá aí, portanto, 1 minuto para cada candidato de acordo com a ordem, para cumprir aqui o regimento eleitoral e não trazer problemas para a nossa emissora, meu caro Renato Abreu. Mas essa informação é importante, Renato. O Comitê Nacional vai monitorar ocorrências das eleições de 2014. Representantes dos 27 estados e do Distrito Federal iniciam em Brasília um treinamento para padronizar o planejamento operacional de segurança pública para as eleições do próximo domingo, dia 5 de outubro. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Ricardo Carandina. Nos dias de eleição, o trabalho dos Centros Integrados de Comando e Controle vai começar antes da abertura das urnas e vai até a divulgação do resultado. Na unidade central em Brasília, 27 profissionais de segurança que representam cada um dos estados e o Distrito Federal vão estar em contato permanente com outros 27 profissionais de prontidão nos estados. Nas capitais que ainda não têm centros integrados, foram criados comitês que vão repassar informações de ocorrências ao Centro Nacional em Brasília. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, explica como vai funcionar o sistema integrado. Nós teremos condições de monitorar online os crimes, sejam eles eleitorais ou não, e também a guarda dessas urnas, se a urna abriu, funcionou, se precisou ser substituída, se nós temos algum local em que nós precisamos ter a votação manual, enfim, todo o processo eleitoral será monitorado por aqui e passado em mapas, painéis, para visualização mais fácil, seja do TSE, seja dos aplicadores que aqui estão. Para Regina Mick, os dados recebidos pela unidade central vão dar rapidez no combate aos crimes durante as eleições deste ano e vão ajudar a preparar as polícias para evitar problemas nos próximos pleitos. Se nós temos uma informação de um crime, nós temos que agir muito mais rápido porque nós teremos isso online. E esses dados, eles serão aí estatisticamente informações para as próximas eleições. A primeira experiência dos Centros de Comando Integrado foi na Copa do Mundo. As 12 unidades instaladas nas cidades que receberam jogos do Mundial reuniram policiais civis, militares e federais e representantes da Força Nacional de Segurança que fizeram o monitoramento das ocorrências policiais durante os jogos do Mundial. O governo estuda instalar centros nos outros 15 estados. Reportagem Ricardo Carandina. Renato, quem convive de perto com o governador paulista, Geraldo Alckmin, pois não, Renato? Não, diga lá, não, o governador de São Paulo está rindo com o tempo. A pesquisa da ele eleito primeiro turno. Quem convive com ele, com o Geraldo Alckmin, conta que ele já nem disfarça mais a empolgação em seu desempenho nas pesquisas. E quem está em torno dele, Renato, também não perde a oportunidade de agradar. Até mesmo as piadas sem graça do governador agora arrancam risos, entusiasmos dos assessores e políticos, puxa-sacos, interlocutores, mas uma das mais infames que tem como personagem é o secretário de Turismo
segundo o governador, ele parece que é prêmio da atriz Isolvente da Globo. Aí começa a achar graça.